Maravilha. Foi ontem, viu, Guga? Ontem que a gente conversou sobre esse efeito psicológico dos 100 mil pontos, né? Da queda dos 100 mil pontos. E aí a minha pergunta é o que você está projetando aí para hoje, né? Como que você vê a movimentação para hoje para a Bolsa? O que você pode mostrar para a gente aí no seu gráfico? Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui primeiro o Ibovespa. Acho importante a gente olhar aqui primeiro para o Ibov, né? Até para entendermos o que eu estou esperando aqui dessa... Nós tivemos aqui o mercado ele abandonou, né? A movimentação que ele estava tentando estruturar aqui para poder iniciar a alta, né? Ele abandonou. Ao invés de ele dar gatilho de compra, para vocês entenderem, estava esperando que invertesse aqui esse meu indicador, que ele desse sinais assim do tipo, sinais positivos, tá? Que ele ficasse verde novamente. Porque nós já tínhamos esse sinal de que poderíamos ter um ambiente bacana, positivo para ir para cima. Só que ele inverteu, né? Ele não inverteu, desculpa, ele acelerou a queda. Tá? Então eu tinha um contexto aqui, um cenário que eu estava com uma expectativa de que pudesse mudar, mas ele não mudou, né? Não teve stop, não teve nada. Né? Ele simplesmente só acelerou a tendência de baixa. Tá? Aonde nós estamos e o que pode vir a acontecer. Tá? Só para a gente entender um pouquinho, um mercado um pouquinho mais afastado, e aí logo nós já vamos entrar no mercado mais, né, com a visão do que está acontecendo no dia de hoje em si. Tá? Mas só para o pessoal entender. Eu ainda estou utilizando, né, como base de dados e base de referência essa movimentação de resposta, porque a gente tinha um ciclo já fechado, como eu já tinha mostrado em markets anteriores. Tá? Então aqui nós temos um ciclo fechado, pegando essa base de dados aqui que estou referenciando com essa linha aqui, né? Então essa mínima para essa máxima. O mercado, nesse patamar, ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, tá? Ele tem aqui o primeiro movimento de ajuste, que foi aqui na região de 50%. Depois, ele lateraliza alguns pregões e aí acelera a movimentação de baixo. Como aqui nós tivemos uma correção de 50%, tinha duas regiões que eu estava esperando como regiões importantes. Né? A primeira dela, a região do 70,7, essa aqui, que é 102.850, e depois essa região aqui dos 101 mil pontos. Tá? Região dos 101 mil pontos, 101.200 pontos. Tá? Isso aqui em Bovespa, né? Nós estamos com o Bovespa Futuro aberto. Eu já vou olhar para vocês aqui o Bovespa Futuro. Tá? Então, esse aqui é o ponto... a última região. Tá? Se houve um movimento de exagero ontem, a gente tem que ter uma resposta muito forte, muito positiva hoje. Muito forte, muito positiva hoje. Se não, a sequência é para vir para cá, ó, 94.280 pontos, tá? 94.300 pontos. É a sequência. Por quê? Porque é a sequência onde nós vamos ver, né, a intensidade da tendência e a mudança das expectativas dos participantes que tinham a ideia de que aqui a gente poderia ter um movimento de melhor, abandonando suas posições. E aquela expectativa que era de compra e que tinha um fluxo, uma força potencial para cima, né, para subir, esperando que o mercado subisse de fato, né, ela precisa abandonar sua posição e isso vai gerar fluxo, vai gerar a intensidade de venda e aí vai jogar o mercado lá para esse patamar aqui dos 94.300 pontos, quem sabe. Tá? Então esse é o cenário de baixa. Uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. Tá? No Nesse momento agora, uma resposta positiva do mercado, ela não tem grandes amplitudes. A amplitude que eu consigo enxergar de melhora seria voltar aqui para a região dos 102.900, 103 mil pontos. Tá? Então, se a gente parar para pensar, para observar, né, é um movimento pequeno que não resolve ainda todo o problema, né? Não muda ainda o psicológico do mercado, né? Não tem força para de fato mostrar que essa queda foi uma janela de oportunidade. Tu não consegue construir uma narrativa que quebre, né, as narrativas negativas em cima das notícias que nós temos, né, em cima do sentimento. E lembrem, nós já venho comentando, nós não temos aqui um player comprador, mas nós temos um vendedor. Né? Quanto mais se fala de inflação, quanto mais se fala de elevação de juros, mais evidência o investidor institucional, investidor de multimercado, né, vai ter para afirmar sua posição, né, afirmar sua posição em sair de bolsa, entrar em renda fixa, se posicionar em juros, mais estimulado as pessoas físicas estão em resgatar suas posições
em ações e resgatar também suas posições em fundos. E começa a olhar a performance dessa turma toda, né, e fala, puxa, que performance é essa, né? Para onde está indo? Pô, não está legal. Né? E aí tu vai ter mercados paralelos ao mercado de bolsa que vão estar mais, né, atrativos no momento e vão estar mais tangíveis aonde está o retorno. E aí o dinheiro se move, obviamente. Né? Não é todo mundo que... não é a massa, né, a grande massa que está parada, analisando, fazendo conta, entendendo de fato, né, o comportamento dos mercados. Não é a grande massa que faz isso. Né? É uma pequena leva. É muito poucas são as pessoas que de fato param para raciocinar, para pensar, para criar uma estratégia e tudo mais. Tá? Então é interessante a gente observar isso aqui. Tá? E aí, olhando para o curtíssimo prazo, né, olhando para hoje aqui, olhando para o índice futuro, o que eu tenho aqui de projeções, né, de curtíssimo prazo? Deixa eu tentar entender primeiro aonde nós estamos aqui, né, nessa queda aqui, onde o mercado ele atingiu. Ontem eu estava utilizando o quê? Ontem na nossa projeção aqui do pre-market, o que eu fiz? Eu fiz uma projeção em cima dessa última etapa, dessa última perna de alta que nós tivemos. Tá? Essa aqui, ó. Certo? Eu já pego essa base de dados aqui, que foi uma base de dados que aconteceu entre os pregões, o dia 5 de janeiro ali até o dia... deixa eu pegar aqui direitinho aqui, ó. Foi do dia 5 de janeiro às 11h10 da manhã até o dia 5 de janeiro, meio-dia. Tá? Peguei essa base de dados aqui, fiz a projeção se, por um acaso, né, o mercado tivesse que abrir mão dessa posição, para onde nós poderíamos ir. E aí o movimento, quando ele chega aqui, né, o mercado chegou aqui no 102.600, ele entrou aqui num processo de expansão. Né? E aí tinha dois níveis a mais que nós podemos chegar, né, que seria o 102.000 e depois, né, o 101.500 pontos. Que ali no final do dia, tem aqui uma cotação aqui fora da curva, né? Mas hoje a mínima que nós tivemos aqui, ela foi 101.645, né? Então chegou basicamente no máximo dessa expansão, olhando para essa movimentação. O que nós podemos ter de sequência negativa, né? Para onde o mercado pode seguir? Bom, aí é em cima de uma frequência maior, né? Aí é em cima de um movimento muito longo, né? Eu acho que a gente entra naquela frequência maior para olhar mesmo o mercado indo para baixo dos 100 mil pontos e entrar num processo de queda muito intenso, né? Muito forte até os 96 mil pontos. Agora, para cima, no dia de hoje, né, principalmente aqui nos movimentos, no movimento intradiário, aqui nesse patamar de preço, o que eu vejo seria uma força para voltar ali nos 102.700 pontos. Seria ótimo se isso acontecesse, tá? Daria um pouquinho de esperança, e aí ficar acompanhando, né, como seria o movimento depois de queda, se intensificaria ou se perderia força, né, consumiria tempo, mas não com muita intensidade, não com muita força, e aí quem sabe amanhã, né, ter uma janela de compra, enfim, ou hoje na parte da tarde ter uma janela de compra, mas por hora estou, né, mais cauteloso aqui, estou entendendo que esse processo de correção, de ajustes dos mercados, ele está cada vez mais intenso. Né? Nós já estamos aqui, principalmente aqui no Brasil, nós já estamos há 6 meses num processo de correção, né? Desde que percebeu que o juro iria subir muito mais do que se esperava que poderia subir, né? A gente entrou num processo de correção e provavelmente lá fora, né, em algum momento, vai acontecer algo semelhante.